Olá, bem-vindos a mais um episódio do PodBext, que é o nosso podcast, uma extensão da sua empresa, um podcast onde nós falamos com os empreendedores, os empresários, ou você que é um curioso, um interessado por essa área, para aprender mais sobre os segmentos dessa vida corporativa, da vida de quem tem a coragem de empreender e trabalhar ali por si e tudo mais. Então a gente traz vários convidados para falar com vocês, dar soluções, dar ideias. Nada diferente disso hoje, eu considero um episódio muito especial, que é onde a gente vai falar da nossa saúde mental. Não vai dar só dicas técnicas, dicas teóricas, dicas práticas ali para administração de processos ou de segmentos de contabilidade e tudo mais. Não, a gente vai falar de um guarda-chuva, de um profissional que precisa ser consultado para todas essas áreas, todo o segmento desses especialistas que eu mencionei, que tem episódios aí anteriores do PodBext, precisam de um apoio da saúde mental, um apoio psicológico. Então hoje a gente convidou, e ela também faz parte da nossa consultoria Bext, para o que você precisar da área de saúde mental para os seus funcionários ou para você como empresário. Nós convidamos a profissional Eliane Bertelli, muito bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada por aceitar o convite para vir dividir conosco, para vir ensinar aqui pra gente um pouco mais sobre o tão importante cuidado da nossa saúde mental, não é? É um prazer, Thaís. Eu agradeço mesmo a vocês, a PodBext, né? Eu agradeço demais de estar aqui hoje. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa, é a primeira vez. A gente vai relevar, a gente vai entender que ela está nervosa. A emoção faz parte, né? Sim. Você mais do que ninguém sabe dizer que não tem como tirar a emoção. Não tem como, mas é um prazer, é muito gostoso. Eu espero, assim, acrescentar hoje na vida das pessoas. Com certeza, né? Esse é o nosso maior objetivo. Sim. E conhecendo como eu te conheço, a profissional e o tanto de benfeitorias e o quanto você se prepara e se capacita para cuidar das pessoas, eu afirmo, com certeza vai agregar demais para quem está assistindo a gente conhecer um pouco mais da psicologia. Bom, eu quero agregar mesmo hoje. Então vamos contar um pouquinho de você, Eliane. Tá. Como que foi ali atrás, na sua infância, na sua época, enfim, você já teve contato na sua infância ou na sua juventude? Você precisou passar por psicologia? Você foi paciente e aí se interessou, vislumbrou, falou, caramba, que legal essa área. Como foi que você conheceu essa especialidade? Tá. Então, assim, Thaís, não vou contar muito, né? Porque, assim, é muito tempo, né? Sim. Mas, assim, eu tive um acidente gravíssimo com 8 anos de idade. Sim. Aí eu conheci a psicologia. Até que era uma coisa muito rasa, vamos dizer assim. E era inacessível também, era uma coisa elitizada, não era, Eliane? E era bem raso, era aquilo, assim... Passou, não, você já está de alta e pronto. Não era igual igual hoje, que tem um acompanhamento. Entendi. Foi assim, um processo que os meus pais levaram, eu precisei desse tratamento. Esse acompanhamento. Mas assim, foi assim, chegaram para o meu pai e para minha mãe e falaram assim, não, vocês precisam muito mais do que ela. Uau. Porque assim, não, ela aceitou muito bem e vocês não. Então assim, foi uma coisa assim, eu me lembro muito bem assim, de coisa de 1 ou 2 vezes ter passado com a psicóloga. Você tinha 8 a 10 anos. 8 anos eu tinha. Foi muito rápido. Aí, depois disso, o que aconteceu? Aí, teve todos os processos. Sim. Aí veio a juventude. Sim. Tinha psicologia na escola? Você lembra se isso era uma matéria? Eu fiz psicologia no magistério. Porque eu fiz você magistério. É Sim, dei aula, cheguei da aula. Aí, eu fiz no magistério. Porque no meu tempo, olha, não vou falar não idade. Precisa, não. Mas eu sou da época, eu não tenho 40 ainda. E a gente fazia mais um ano depois do ensino médio, que na minha época era colegial. Sim. Que era do magistério. E é assim que formava a professora. Depois que veio a obrigatoriedade da pedagogia. No meu tempo não precisava. No meu tempo não precisava de pedagogia. É só coisa magistério. De 20 anos pra cá que precisa. É recente. Tá, então tá. Aí eu só fiz magistério, aí tinha psicologia. Tá, parei o magistério também. Cheguei da aula, mas depois que eu tive meu primeiro filho, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada com a maternidade, e aí eu não quis continuar cuidando das crianças, eu me dediquei a ele. Traumatizada de você queria ser intensa e presente 100% com ele? Como que eu ia ser sempre muito intensa em tudo que eu faço, eu sou muito intensa. Então eu não ia conseguir dividir com o meu filho, o primeiro, e dar aula. Sim. Eu falei assim, porque na gravidez dele, do mais velho, eu estava numa creche. Eu dava aula numa creche.
Certo. Falei, não, eu larguei de dar aula para ficar com ele. Vou me dedicar. Vou ficar com ele. Perfeito. Aí me dediquei 100%, né? Porque quando eu me dedico é aquela coisa, né? Aí foi isso. Aí depois teve um processo, são vários os processos. Sim. Aí você foi mãe do segundo filho e ainda não tinha voltado pro mercado. Não tinha voltado pro mercado, mas assim, voltado em termos, porque aí eu fui fazer outra coisa. Aí eu me formei também, eu fiz administração de empresa, nada a ver. Mas o meu pai tinha uma empresa e ele estava precisando de alguém para trabalhar com ele. Nesse intervalo, meu filho já tinha o mais velho já tinha 4 anos, aí tinha já não tinha um outro ainda, porque ele tem 6 anos de diferença. Eu voltei a trabalhar com meu pai. Com 4 aninhos já dava, né? Porque ele também ia pra escola. Mas você sabe aquele já dá de manhã, sabe? Com o coração. Como ela é Nutella, gente. Gente, eu sou Conta. Aí, mas eu deixei ele com a minha mãe, ele ia pra escolinha meio período, ficou com a minha mãe, aí eu fui trabalhar, ajudar meu pai. E eu queria te dar parabéns, porque com criança pequena você conseguiu fazer uma graduação, aí já vem o primeiro grande elogio aí da sua fase. É muito difícil. Foi difícil, você estudou, não foi fácil, foi muito difícil. Nisso eu trabalhei com meu pai, depois não vou lembrar a data certa, na área de administração. Depois eu fui trabalhar com o meu irmão de transporte escolar, também fazia administração. Você não era a que recebia os alunos? Também era. Também. Eu recebia os alunos, eu fazia transporte de andar com as crianças no micro-ônibus também, porque a gente fazia um percurso que era muitas horas. Tinha criança que a gente pegava que demorava 2 horas para chegar na escola e 2 horas depois para voltar para casa dela, porque o percurso era muito grande. Então ele precisava de alguém para ter paciência de ficar com as crianças cuidando ali, cuidando mesmo, sim. Então era bastante, era um micro-ônibus, então a gente, assim, eu ficava cuidando mais das crianças ali, como a tia, né, no micro-ônibus. Aí depois disso, eu fui fazer o quê? Aí depois teve muitas coisas assim, Thaís. Mas o que foi de importante que aconteceu para você voltar para a psicologia nesse meio tempo? Isso. Nesse meio tempo, eu tive a minha avó paterna, que foi muito presente na minha vida, muito presente. E a minha avó, olha, eu vou dizer que tem uns 20 anos, mais ou menos, uns 20 anos para mais, que a minha avó apresentou Alzheimer. Só que, é para mais, pode colocar uns 25 anos, imagine. Há 25 anos atrás, ninguém nem sabia o que era Alzheimer, né? Então, assim, a minha avó foi cuidada meia boca, sabe? Muito meia boca. Não sabia, os médicos não sabiam que a minha avó tinha. Ela sofreu demais os sintomas. Demais. Os médicos não sabiam dizer para a família o que ela tinha, até um dia que ela começou, quase colocou fogo na casa. Aí chegaram os filhos e decidiram. Então não tem como ela ficar mais sozinha. Aí, infelizmente, a minha avó foi para uma clínica. Não tô julgando nenhuma clínica, existem lugares maravilhosos. Mas assim, eu hoje em dia, com a minha sabedoria, que a gente só vai adquirindo, né, com maturidade, ao longo do tempo. E com os estudos, porque você criou um know-how de conhecimento específico. Sim. Aí, assim, eu vejo que ela teve que ir para aquele lugar. Era uma clínica psiquiátrica ou uma clínica de idoso? As duas juntas. Ah, tá. Né? Só que assim, era um conhecimento, ali estavam conhecendo ainda o que ela estava passando, né? Não era falado o que era o Alzheimer, tá? Nisso já veio aquela, né? E eu sempre gostei muito dessa parte de médico, né? De me interessar por essa parte. Da área de saúde, de cuidar do outro. De cuidar, gosto. Eu me dou muito nessa parte. Sendo que na minha família, os meus irmãos me tajam assim, a doida, né? A doida de tudo, né? Nossa, mas assim, medicamento, eu sei medicamento, eu sempre busquei muito essa parte. Aí, infelizmente, depois desse processo, minha avó veio a falecer. Depois de uns anos, que eu não vou me lembrar também, o meu pai adoeceu. Ele tinha 63 anos, muito novo. E meu pai adoeceu, aí deu o diagnóstico dele que era demência. Nisso, quando já deu que era demência, bate aquele, né, na gente. Sim, porque você lembrou de tudo que passaram com a avó. O médico já fala, né? É um processo que cada dia ele vai acordar de um jeito e foi um processo horrível. Meu pai ficou nesse processo durante 7 anos. 7 anos? 7 anos. E nisso, o que aconteceu? Eu fui buscar. Eu fui buscar ajuda.
eu fui entender o que estava acontecendo com meu pai, porque eu não queria que acontecesse o que aconteceu com a minha avó. Graças a Deus, meu pai tinha condições financeiras, ele foi cuidado dentro de casa mesmo. Uhum. Então, assim, a gente colocou uma cuidadora para ele teve, assim, um melhor, a gente deu o melhor, é o que eu prometi, o melhor. E nisso eu fui buscar, Thaís, eu fui buscar, fui correr atrás, eu falei, não aceito. E assim, eu não quero passar isso, o que eles passaram, eu quero me cuidar e cuidar de outras pessoas. Sim. Então, através disso, eu fui buscar mais Você foi ver conhecimento. como que eu posso me cuidar? Como que eu eu vou posso, entender a isso. cabeça? Eu quero me cuidar para não Uhum. acontecer comigo e disso cuidar de outras pessoas. E nisso eu caí de cabeça literalmente. Porque assim, eu me dedico dia, noite e madrugada, de verdade, Estudando. estudando. E é uma coisa que não tem como parar, né? Cada vez assim é mais o conhecimento é tudo que a gente pode ter. Sim, e cada vez tem mais novidades nessa área, né? E Mais nessa área. teses, E tá crescendo demais. Sim. É uma área que está crescendo muito. Hoje, aqui no Brasil, a gente vê que está sendo mais aceito, né? Hoje, mais divulgado, mais né? divulgado. Eu diria que está sendo mais popularizado, era muito inacessível, era muito elitizada Sim, eu vejo pelo tempo cuidado de saúde mental. da minha avó, depois que meu pai já foi diferente. E agora, assim, é muito mais. Depois da pandemia, muito mais. A gente se fala de tratamento de cabeça, se fala de depressão, se fala de ansiedade, se fala de buscar um terapeuta, se fala de buscar um psicólogo, porque assim, era uma coisa assim. Ai, quem busca um terapeuta ou quem busca um psicólogo é doido da cabeça. Sim, sim. Era isso, era isso. Uhum. Hoje não, graças a Deus não. Até teve, né, um comentário outro dia na faculdade, porque eu continuo fazendo, eu estou fazendo ainda. Agora eu já estou na terceira faculdade mesmo, que é ainda de psicanálise. Sim. Porque assim, não vai ter no pós, vai ter a continuidade. Uhum. Mais estágios. Sempre vai tendo mais até chegar na pós. Então, assim, agora em janeiro de 2025 eu termino mesmo para entrar na pós, né? De psicanálise. Psicologia eu terminei e agora eu estou na psicanálise, porque é minha paixão. Eu me vejo na psicanálise. Psicanálise é uma forma do tratamento? Explica pra gente. Então, aproveitando que você tocou nesse assunto, e que aí, né, depois do seu pai foi que te despertou para estudar sobre isso, para tratar uma dor da família e desenvolveu um profissional, desenvolveu mais uma faceta que você pode usar para trabalhar mesmo, que é não cuidar só de si mesmo e cuidar do familiar. Você abriu para cuidar de outras pessoas, dos seus pacientes. Sim. Então, explica pra gente, é uma forma de tratamento, a psicanálise, dentro da psicologia. E tem outras formas. Sim. Assim, a psicologia é uma coisa, a psicanálise é outra, né? A psicologia, ela estuda o quê? O TCC, né? Transtorno cognitivo comportamental. Ele estuda isso. É assim, tipo assim, você vê uma coisa e eu vejo outra, mas a gente vai levar aquilo para a realidade da visão, da psicologia. A psicanálise, não. A psicanálise é uma coisa mais livre, né? Eu acho que eu me identifiquei muito por isso. Porque eu vou conversar com alguém, é como se eu estivesse conversando com você. Sabe, eu não preciso ficar fazendo muito... Não, vai ter as anotações, sim. Mas eu vou deixar a pessoa muito livre. Porque, assim, a pessoa, muitas vezes ela vem te procurar, ela tá muito arrasada por N motivos, né? Aí ela vai chegar, você vai pro aquele questionário nela como um psicólogo. Eu já fiz desse método da terapia cognitiva comportamental. Realmente, são formulários. Sim. O começo, você tem que preencher formulários. Sim. E dependendo se você tá num estágio muito deprimido, ou muito letárgico, ou muito desmotivado, aí você desiste, porque você não quer se confrontar, você não quer ter mais um trabalho de responder esses questionários, fazer uma linha cronológica, né? Escreva a linha cronológica da sua vida. Eu falo, gente, se eu tô muito a pessoa mal, tá ruim, ela não consegue. Quer aquilo. Eu já vi. Então, a psicanálise é diferente, é um bate-papo e você vai desvendando a pessoa no que ela diz. Aí a gente vai conversar livremente, como eu tô conversando com você. Hoje em dia é muito online, né? Eu tô muito prático, muito né? Muito prático, online. Economiza o tempo do deslocamento e tudo mais. É prático tanto para mim quanto para o paciente. E é muito prático. Essa conversa livre. Eu chamo o paciente, ele já chega assim... despejando. Eu quero falar. Fala. Filho, fala, despeja. Aí tem hora que você vê que fala assim, nossa, se eu soubesse que é isso, eu tinha feito antes.
O paciente diz paciente. Isso? Que legal. Aí você vê assim, que assim, aquela pessoa tá tão assim, já com tanta dor, ela quer ir buscar um profissional, mas ela fica pensando, o que que eu vou falar? O que vai me perguntar? Não, a psicanálise não, ela te deixa livre para isso. Aí, enquanto ele tá falando, ou ela tá falando, eu tô analisando. Sim. Ele não precisa esquentar a cabeça com isso. Quem tem que esquentar a cabeça sou eu. Você. Né? Aí eu analiso. Aí depois sim eu vou buscar respostas para ele. Mas muitas vezes, Thaís, a pessoa precisa, sabe do quê? Ouvir, falar. ser ouvida. Ser ouvida. A fala que eu falo sempre, a fala cura. A fala cura. Eu acho que é demais. Ó, pensa. Porque você tira tudo aquilo que tá te angustiando. E aí você solta e fica leve. Fica leve. Porque muitas pessoas são explosivas. Né? Porque ela tem um problema dentro dela lá, e ela tem que explodir, ela tem que colocar aquilo de alguma forma para fora. Então, assim, por que eu falo da psicanálise? A psicanálise eu só tô ali ouvindo. Tudo que tá te machucando, a hora que você coloca para fora, você fala, nossa, eu tô me sentindo bem. Por quê? Só porque você falou do seu problema para alguém. Porque, assim, você pode estar cercada de muitas pessoas. Às vezes a gente se sente o solitário, a solidão no meio de uma multidão. Já ouvi falar sobre isso. Então, eu acho que é isso. Então, assim, porque você não tem para quem dividir. Você tá cheio de pessoas, mas não tem quem dividir aquele sentimento mesmo. Porque muitas vezes você vai ter tarjado do quê? De louco, frescura, muitas vezes. Né? Então, assim... Frescura, teimosia. Isso é só temperamento. Não, né? Você tem que ter tem escuta. no seu colo, na sua escuta, eles têm a sua empatia. Né? É o que mais a gente precisa, ter empatia, sem julgamento, né? Porque muitas vezes as pessoas guardam aquilo lá, vão me julgar, como vão me falar, né? Então, assim, a pessoa não quer lidar com aquilo. E assim, na psicanálise ela se acha. Aí você passa o primeiro contato, ela chega meio assim, vou ter que fazer algum texto, vou ter que responder alguma coisa? Não. Me fala o que talvez você tá... são pessoas que já passaram pela... Não tem certo e errado. Sim. Né? Eu creio que tem para um público que a TCC é a mais aplicada, enfim, vão gostar. Só que às vezes eu acho que essa pessoa tá um pouco mais sensível, se ela tá um pouco mais doente mesmo da saúde mental, ela não vai querer passar por esses passos, por esses formulários. Por esses exercícios. Eu me lembro que cada sessão eu tinha exercício para fazer exercício de casa, para trazer na próxima sessão. Não que é errado ou certo. Não é errado. Por quê? Porque eu trabalho muito com exercícios escritos também. Eu trouxe assim o meu método de trabalhar para quem eu acho que precisa, né? É paciente para paciente. Eu vou falar assim, ó, depois de tal análise, de tal consulta, eu vou te mandar esse questionário. Mas não é na primeira vez, sabe? É depois, que aí você começa a analisar. Porque assim, a psicanálise, ela vai analisar desde o ventre, sabe? Só pra gente entender e pra assimilar, né? Que nós não somos dessa área. A psicanálise é um método de entender o pensamento humano, o comportamento, a partir de Freud? A psicanálise é aquela que Freud criou? Sim, eu vou... Até tinha uma anotação aqui que eu tinha feito. De Freud, né? Que é de... eu não vou... Ó, Freud, aos 40 anos... Ele estava com 40 anos. Foi quando ele bateu o martelo mesmo. Desvendei o método. Né? E ainda, imagine, né? 1800, e não vou saber falar direitinho, mas é aquilo lá. 1840 e pouquinho, 43 ou 46. Então, assim, se imagina aquele tempo. Quanto que não foi para ele estudar isso? Aí, aos 40 anos de idade, Freud, ele bateu o martelo. Descobrir como se trabalhar. Trabalhar como? Deixando a pessoa ser livre para falar. Então, assim, isso me deixa assim. E hoje em dia, atendendo os pacientes, eu coloco métodos. Às vezes eu coloco a terapia. Você mistura. Sim. Eu coloco a psicologia e coloco a psicanálise. Eu vejo aonde a pessoa se enquadra, sabe? Na conversa que eu tenho com ela, 1 hora, 1 hora e meia, às vezes. Na primeira vai até 2 horas. E eu vejo aonde que ela vai se enquadrar. Aí eu vou analisar o caso dela e vou, né, ver qual que vai ficar mais fácil. Mas assim,
é apaixonante. Eu tô cada dia mais apaixonada, porque assim, aí cada paciente novo, ou cada caso, eu tô lá debruçada nos livros, assim, à madrugada, é maravilhoso. Ali não acaba o seu trabalho quando você desligou a câmera da consulta, é aí que começa o seu trabalho. O meu trabalho, que é onde você vai estudar para conseguir desvendar o que aplicar para ajudar o seu paciente. Isso mesmo, Thaís. Porque assim, que nem eu falei, conhecimento é algo maravilhoso e que ninguém tira da gente. E a psicanálise é isso, né? Eu tenho ajudas, eu passo por terapia também toda semana. O terapeuta também tem que fazer a terapia. Sim, ele precisa, até porque, né, você escuta tanta coisa, né? Porque assim, você imagine, as pessoas, né, online hoje em dia, mas descarrega. Você imagina no final do dia eu tô assim, meu Deus. Aí eu tenho que descarregar também. Às vezes te sensibiliza, às vezes também te deixa emotiva o problema delas, né? Até porque assim, tem hora que você... A emoção a gente não se esconde. E eu falo assim, eu sou muito verdadeira. Eu gosto de trabalhar com a palavra, com a verdade. Olha, a gente vai trabalhar. Você está preparado para ouvir a verdade? Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Até pela sua característica de ser intensa, você não faria nada assim, meia boca, né? Acho que é verdade, né? Pela intensidade desde lá do início e ser intensa no seu maternar, querer cuidar deles de perto e tudo mais. Essa intensidade seria desleal a você não fazer assim, não se debruçar tanto, não ser tão verdadeira no confronto, né? Na resposta com o paciente. Isso mesmo, Thaís, eu me cobro muito, né? Tem casos assim de pacientes que eu me vejo madrugada estudando. Para mim poder dar uma resposta para aquela pessoa, porque assim, eu falo muito verdadeiro para meus pacientes. Gente, eu não tenho uma capa, eu também tenho uma vida, também tenho dificuldades, porque a maioria das vezes, Thaís, as pessoas vai te ver assim, nossa, a Eliane, olha como ela é forte. Ela já fez isso, ela já fez aquilo, ela já fez, olha, né, ela está estudando. Nossa, uma vez uma paciente chegou para mim e falou assim, nossa, deve ser tão fácil para você lidar com a sua família, com o texto todo. Eu falei, não, eu sou a Eliane também. Eu fora dessa capa, que eu falo sempre, fora desse rótulo, Eliane, psicanálise, fora Eliane. Fora do jaleco de psicóloga, disso, eu sou a Eliane. CPF. Tenho. Isso, todos nós temos. E eu acho que isso dá mais, assim, compaixão, empatia para trabalhar com as pessoas também. Pelo outro lado também, eles falam, poxa, ela também tem as dificuldades, ela não é um robô, ela não é uma torre forte o tempo inteiro. Isso, eu tenho atendido um moço agora que eu tô encantada com ele, assim, sabe? Até que ele chegou em mim e falou assim, eu não acredito que era tão fácil, assim, você foi tão direta, fácil. Você foi tão objetiva em me ajudar. Foi tão rápido, você me deu a resposta de 2 anos que eu estava sofrendo com um caso e foi tão rápido falar com você. Olha, eu falei assim, não é assim, é porque a gente está de fora. E também quando a gente está de fora, é fácil. Avaliar, né? E sugerir. Muito fácil. Né? Quando é o nosso caso, você vê. É por isso que eu falo, existe a Eliane. Porque tem casos meus... que como é difícil, eu tenho que colocar para o meu terapeuta, né? Até falando em terapeuta, eu também fiz, tem 1 ano, mas eu recebi agora o meu certificado, eu fiz terapia cristã. Ah, parabéns. Que assim, sou apaixonada, leva muitos princípios bíblicos, até porque... Caráter de Cristo, o caráter, conduta, conforme a Bíblia. Até que eu falo, né? Tem as técnicas que eu... Tem algumas pessoas que eu posso até aplicar a técnica, mas eu falando, terapia cristã, princípios bíblicos. Eu acho que princípios, ela vai para qualquer lugar, né? Sim, os valores não tem bíblicos e não bíblicos. É verdade. Então, assim, é uma coisa que eu coloco também. E aí você questiona para o seu paciente, oi, você tem uma fé, alguma coisa, aí você identifica se pode aplicar a terapia... Essa ferramenta. Sim. Que legal. Se puder aplicar, eu amo. E você tem muita aceitação? Os pacientes falam, não, eu quero sim. Olha, Thaís, que você use dos macetes, das ferramentas da terapia cristã. Eles têm... Sim. Olha como é legal. É muito bom se eu pegar pessoas cristãs, né? Para mim falar, porque vai trocar a mesma figurinha. Tá, o bate-papo é muito mais legal, a terapia é legal, a psicanálise, né, na hora é muito legal. Mas e que você pega uma pessoa que não acredita em nada? Um ateu. Vamos pegar um ateu. Eu peguei um paciente que ele falou assim, você pergunta tal, né? Não acredita em nada. Beleza.
você tem Vamos que... por outro caminho. Vamos, outro caminho. Não vamos falar de espiritualidade, não vamos falar de religião e tal. Aí você começa a conversar com a pessoa. Aí você vê que assim, ó, na segunda, na terceira consulta, a pessoa tá falando assim, mas sabe, eu senti uma coisa de Deus. Opa, você sentiu uma coisa de Deus? Ou então a pessoa tá no meio ali falando, graças a Deus, eu não sei lá. Aí, né, você vê assim, o quanto é legal. Aí terminou a consulta, tchau, não sei o que, eu sempre mando abraço, até a outra consulta, a pessoa já coloca lá a mãozinha para você de gratidão. Você fala, nossa, como vai mudando o conceito da pessoa também. Só de você conversar com a pessoa. Você vai contaminando da forma positiva. Boa, né? Isso é muito contaminando bom. da forma positiva, né? E agora a gente trazendo um pouquinho para esse nosso ambiente, que é o empresarial, o de empreendedorismo, desse estresse de ser dono do seu próprio negócio, ou da dificuldade de você ter criado o seu negócio e ver que ele não está resultando com tanto faturamento como eu desejava. Isso cria um estresse muito grande, né? Uma frustração muito grande, essa sensação. E você tem caminhos, você tem sugestões para dar tratamentos para os empresários, para essa terapia empresarial, para essa terapia focada num dono de negócio ou num chefe, num gestor, que traz... os problemas são muito mais, não só da vida secular, mas da vida corporativa dele. Você tem... Sim, eu estou atendendo escolas, igrejas, e até tem eu não vou nem falar o nome porque é uma empresa bem grande, né? É uma multinacional. Sim, um cliente seu, uma multinacional. Que assim, está entendendo a forma de colocar a psicanálise, a psicologia, vamos falar os dois. Para os funcionários. Eu acho que assim, está agregando. Então, é um meio, eu atendo online também, individual para cada um, ou em grupo. Existe também um grupo, e você também aplica terapia em grupo? E aplico para empresas, escolas e igrejas, né? Então, assim, está sendo muito bom. E, assim, a resposta para o empreendedor, para o dono da empresa, vamos dizer assim, ele vê a resposta muito clara. E então, rápido. Rápido, é muito rápido. Então, assim, ele tem lá uma pessoa que ele colocou para liderar. Né? Um grupo de pessoas. Só que, será que aquele líder está preparado para aquilo? Aí, de repente, aquele líder, ele não está sendo muito claro, objetivo com os liderados. Com os liderados, isso. Ou ele está estressado e está passando para os liderados. Aí, ele não está trazendo produtividade para a empresa. Aí, a gente achou um meio, né? Falando especificamente nesse caso. Aí, eu fui buscar nesse líder. Esse líder, ele tinha uma cobrança tão grande desde a infância nele, que tipo assim, ele só tinha que ser o perfeito, o melhor. Isso já vinha lá da infância, sim. De pai, mãe. Assim, quando alguém dos liderados dele errava, ele não aceitava, ele gritava, ele falava palavras que não podiam ser faladas. Abusivo que hoje em dia, né? É o comportamento abusivo de liderança. Aí você vê que assim, a hora que a gente tratou esse líder, o quanto o dono da empresa viu a melhoria. Porque, ali assim, no relacionamento interpessoal, né? Sim, porque do assim, chefe, do líder com sim, os tudo, liderados. né? Porque é uma hierarquia, né? Se você tá um bom líder, se você estiver bem com você vai estar liderando muito bem. E aí você vai ter a lealdade dos seus liderados e aí vão produzir mais. Que é o que o chefe quer. Mais produção, mais lucro. Isso é muito legal você ver que nas empresas está acontecendo isso. A hora que eles entendem que você cuidando da mente do funcionário, tudo vai fluir, né? Vai acontecer Então, assim, eu estou tendo um retorno muito bom, assim, certo, das então, empresas. A gente vai divulgar também, né? Nós já divulgamos as suas redes sociais, seu Instagram, seu telefone, né? Uma consulta para te consultar no WhatsApp. Então, se há essa procura, se há essa necessidade da empresa de te contratar para ser a psicóloga mesmo, para atender ali ou quinzenal ou semanal, o grupo de funcionários que demonstrar interesse, você também tem esse método, esse pacote de oferecimento de consultas, de sessões, né? Sessões. Isso, eu estou fazendo mesmo online, não precisa ser presencial, até para não... Aí a pessoa faz no horário de expediente? Sim, o dono da empresa vê, né, o melhor horário, como que ele quer, tipo, meia dúzia de pessoas, uma empresa multinacional, né, vamos fazer
Só gestores, às vezes é só isso que a gente está fazendo, só líder, só gestor, então a gente vai trabalhando numa hierarquia. Vamos começando dos top até para baixo. E assim, tá sendo assim. O resultado. O resultado, você vê assim, não. Porque eu não, como eu falei, do paciente, indivíduo, como o dono da empresa, falando, como eu não pensei nisso antes. Em 2 anos, em 1 mês você conseguiu a Olha, resposta? eu vou falar pra você. Ele conseguiu a resposta, não você. Uma sessão. Uma sessão assim. Na outra, ele falou assim. Não, o resultado, as metas, né? Porque quem bate meta, trabalha com meta, é muito peso e tal. E assim, eles mudaram. Assim, então você entende que se você trabalhar a cabeça da pessoa, todo o resto vai ser melhor. Sim. Porque assim, aquela pessoa, aquele ser que está trabalhando ali, Thaís, ele tem problemas lá fora também. Sim, e querendo ou não, os outros falam assim, problema de casa deixa. Não tem como. Não adianta. Não dá, é que nem eu falo sempre, capas, rótulos, né? São colocados rótulos, né? Não tem, gente. Um dia, uma mãe... hoje em dia, ela ocupa um cargo, né? Estuda para ocupar. Só que ela sai de casa, ela deixou o filho dela doente, mas ela não deixou de ser mãe só porque a cabeça dela vai estar onde? Eu deixei o meu filho doente com 40 graus de febre. Não tem como ela separar a maternidade. Está lá dentro. Não adianta, não tem como separar. Então, assim, aprender a lidar com todas essas caixinhas que a gente tem. O inconsciente. O inconsciente. Isso. O inconsciente. O profissional, a dona de casa, a mãe, a filha, porque às vezes, né? Lembra como na época a situação do teu pai também te preocupava? Muito. Se você saía para trabalhar, não tinha como separar, né? E é o que você falou, você mesmo falou agora, né? A psicanálise me deixa, né, assim, com muita vontade de crescer cada dia mais. Porque a psicanálise é o quê? É uma caixinha, é no seu inconsciente. Ela é uma caixinha, eu sempre dou esse exemplo, ela tá lá. O consciente é o que você tá vivendo agora. O inconsciente, ele tá lá, parece que guardado, né? E é o que a gente vai... E é o que vai sendo liberado. Semeando. Isso, é o que vai sendo liberado. Tipo, você veio aqui trabalhar hoje. Coloquei a minha roupa, você tá aí jornalista hoje do Podbext. Só que você deixou um probleminha lá na sua casa. Todo mundo deixa, todo mundo tem, né? Uma dúvida, alguma coisa. Qualquer coisinha. Uma angústia. Aí você deixou, aí você tá aqui comigo. Mas a sua cabecinha lá, seu inconsciente vai soltando ali. Tá aí, sabe aquele negocinho? Vai soltando. Você tá aqui comigo, mas vai estar soltando lá, né? Então, assim, é isso que a gente tem que cuidar. Sabe? É o cuidar desse inconsciente, para onde você tá, você dá o seu melhor. Para onde você estiver, você praticar a presença, que é o que todo mundo tem ensinado ensinando muito ultimamente. Ser presente, estar ali, estar inteiro ali. Sim. E aí depois fechou essa meta, essa missão, a do trabalho, do que for, vai para outra missão e aí esteja presente ali. E escola, que você mencionou, aí você trata os alunos ou os professores? Os professores, a gente sempre começa na hierarquia, né? De cima para baixo, sempre. Sempre tem que começar de cima para baixo. Porque tudo que vai melhorando na hierarquia, os de baixo vão melhorando. Consequentemente, né? Vão lidando com curar lá de cima e ele vai lidar com as pessoas... Ele vai estar curado e ele pode até... indiretamente curar os alunos porque ele tá bem. A pessoa curada, ela cura, né? Sim, é isso que eu ia dizer, dessa conexão. Isso. Então, curar o chefe para que os liderados sejam curados. A gente começa de cima, a pessoa curada cura, a pessoa ferida fere. E aí as escolas, a gestão da escola, o dono da escola contrata pro psicólogo ir lá conversar com os professores. Sim, aí eu tô fazendo o quê? Né, nas escolas que eu já tô. É aquilo que eu te falei, é online, a gente fecha um grupo de pessoas, eu não gosto de mais de 10 pessoas, até prefiro menos, pra gente poder fazer um grupo. Até 6 eu prefiro, porque dá pra você trabalhar, conversar com cada um, né? Conversar, porque assim... É gostoso trabalhar em grupo, né? Porque você conversar discute. E aprofundar. Se é muita gente, você fica no raso. Não dá, não dá. Você vê que nem eu tenho proveito, nem eles. Sim. Então, mas assim, é algo maravilhoso. E igrejas, porque você tinha dito esses 3 ambientes: escola, igreja e empresa. Sim. A igreja, como você disse o exemplo de ser por cima, você cuida do emocional dos líderes, dos pastores? Sim. Conversa com eles, eles também precisam dessa cura. Acabou aquela capa, né? Tem muito caso de
ultimamente a gente viu pastores suicidas, né? Padres. Outro dia mesmo eu estava conversando com a Thaís, a minha nora. Ela falou assim, nossa, eu vi um caso de um psicólogo que se matou. Aí eu falei, gente, não é porque ele é psicólogo que ele não tem problema. É isso que eu falei, todo mundo tem, né? E a gente coloca uma tarja na pessoa, nossa, ele é tal coisa, ele não vai, né? Não, é um otorrino, nunca terá dor de garganta. Isso mesmo. Fazendo uma analogia. Isso mesmo. Então, assim, é uma pessoa comum, né? E nas igrejas, assim... são há 17 anos que eu me converti, eu sou evangélica. Então, assim, o tempo que eu comecei na igreja, tipo assim, eu olhava o pastor, nossa, o pastor é aquela pessoa que, tipo... uma referência, um uma exemplo. Referência. Não eu quero ser igual a ele, mas eu não posso, não posso tocar nele. Mentira. Não é isso. Ele também... um super-humano. Ele é. Não, e não é. Não é... Então, agora eu tô vendo assim, eu tô chegando nos pastores, eles precisam também desse acompanhamento. Sim. Porque eles estando bem, todo mundo de baixo vai estar bem. Canja de galinha, sombra e terapia, todos precisam. É verdade, não é? É verdade. E tomar 2 litros de água por dia. A dica. É bem isso mesmo, é que eu falo. Todos precisam, não tem uma profissão, não tem uma idade, não tem nada. Todos precisam de terapia, fazer a análise, né? A autoanálise, porque o autoconhecimento provoca esse equilíbrio que você disse que é o satisfatório, que vai trazer um equilíbrio mental, uma saúde mental. Porque a gente se autoconhecendo consegue aparar as arestas, consegue corrigir ali a explosividade, essa consequência, você tem que entender a causa. É isso que Freud propõe na psicanálise? Né? A consequência, você precisa cuidar dela descobrindo qual foi a causa. Qual foi a causa, porque ninguém é do jeito que é sem um motivo, né? E geralmente esse motivo vem lá desde o ventre da nossa mãe, sabe? Na gestação. Na gestação. Do que a mamãe viveu. Do que a mãe e o pai viveu. É 50% de cada um. Sim. Né? Então, assim, você vê, né? 2 vidas completamente diferentes Então, assim... Quantas coisas essas crianças já não vêm, né? Com traumas de um lado, de outro lado. Você não sabe o que aconteceu na família da mãe, na família do pai. Imagine essa criança, né? Então, se você parar para analisar, eu sempre tô me analisando, né? Então, assim, gente, aí eu fico pensando, meu Deus... Até que tá tudo bem, viu, comigo? Porque, olha... assim, tantos trancos e barrancos que até que tá legal. Eu falo para meus pacientes assim... Gente, eu vou ainda contar a minha história para vocês. Aí eles, tipo, ficam pensando assim, né? Porque é o que eu falo. A pessoa conversando com você pensa assim... Nossa, ela é muito top, ela é muito bem resolvida, usando esse super, termo. Isso ela mesmo. É super bem resolvida. É isso, ela é resolvida, não tem problema. Eu ouço isso. Aí eu vou contar um dia a minha história para vocês. Aí vocês vão ver. Até tive uma paciente que ela falou assim para mim: ah, doutora, mas assim, ó, a senhora não entende. Porque assim, eu quero arrumar um namorado, mas eu já tenho tantos anos, ó. Eu tenho varizes na perna, eu uso uma prótese dentária. Aí eu falei, e aí? E aí? A pessoa tem que se aceitar. Mas ela viu isso com muito impedimento. Com impedimento, mas aí eu falei pra ela, eu vou contar minha história. Superação. Sim. Superação. A hora que vocês conhecerem a minha história, aí a gente vai... Aí eles ficam tipo assim, né? Curioso. Deixa eles curiosos, né? Sim. Porque eu espero publicar meu livro. Certo. Eu quero publicar meu livro. Que legal, né? conta pra gente. Sim. E você já vai fazendo uns esboços? Já tenho. Você já tem? Já tenho, assim, uns manuscritos. Agora só precisa de uma editora, né? Fica até a dica, né? Não, mas aqui, a Bext, no geral, e consequentemente o PodBext, nosso maior objetivo é a conexão. É conectar pessoas e a gente viu também, jogando para analogia do tratamento da saúde mental, conectar pessoas, porque as conexões curam e as conexões fazem dar match em sucessos profissionais também. Então, nós temos outros autores que já nos deram entrevistas, que já conversaram com a gente do ramo deles, da especialidade deles, e a gente pode te conectar. Olha, que legal. E aí a gente dá esse exemplo de que realmente a Bext e o objetivo desse podcast é fazer com que você tenha demanda, a outra pessoa tenha a solução. É trazer a pessoa que precisa para a pessoa que tem o que oferecer, né? Sim. Eu tenho a doença, o outro tem a cura. Sim, isso então mesmo. Você só precisa estar à mesa com a pessoa certa, isso, a mesa. né? Estar à mesa com a pessoa certa que vai trazer ali
deve ter editora babando e ansiosa para ter um conteúdo assim para publicar, mas não sabe que existe Eliane Bertelli com o seu manuscrito já pronto. Então é trazer aí a oferta com a demanda. É, né? Isso que eu falo. É o que eu falo, né? E assim, já tenho, né, uns... E é o que eu deixo bem assim para os meus pacientes. Vocês vão saber da minha história. Eu já quero ler. Eu posso revisar antes de publicar? Que legal, Thaís, é verdade. É muito bom, é E aí você volta quando publicar para contar pra gente, para mostrar o livro? Eu quero, bem ansiosa, bem rápido. Vamos ver, né? Sim. Vamos ver que tenha, né, uma editora aí, né, pra gente se conectar. E terá. Amém. Até porque tudo tem muito propósito e esse livro pode trazer muitas respostas, muitos ensinamentos e muito alívio para muita gente ler a história, ler os ensinamentos da Eliane. Então, a gente precisa sim publicar isso para ajudar mais pessoas. É o que eu quero, Thaís. Eu acho que tudo que a gente faça, tem um porquê. Tem um porquê e tem que acrescentar. Sabe, tem que agregar. Isso, tem que agregar. O fato de eu estar aqui, tem que agregar. O que eu falei aqui, eu falo muito, né? Que bom. Mas assim... É uma convidada perfeita. Mas tem que... eu e você, né? Tem que agregar, Thaís, tem que agregar, porque se não for pra gente agregar, o que adianta a gente estar aqui, né? Se não for pra fazer o melhor na vida das pessoas. No seu fim do dia, você faz aí um balanço do que você viveu, de quem você atendeu, e aí é muito gratificante. O que te traz de sentimento? Que eu vi que, agora eu vou ser psicóloga, eu vi que isso te emocionou quando eu te perguntei isso. Eu vi que isso, né, deixou o seu olho brilhar ali, te deixou emocionada. Então, olha lá. É sua missão. Não, pode chorar. Faz um lencinho, produção. Pode fazer um lencinho. Eu acredito no meu propósito, Thaís. Eu já fiz tanta coisa, né? E é o que eu falo, servir é o meu... chamado, assim, seu objetivo. E levando para um ensinamento bíblico e maior ainda, independente, né, de ser cristão ou não, o que nos ensinam e que Jesus disse é que é muito melhor servir do que ser servido. É verdade. Né? E quando a gente faz é gratificante. O mais gratificante é quando você recebe uma mensagem e fala assim, eu sou outra pessoa hoje. Uau! Sabe? E, Thaís, eu tenho o meu método, né? Assim, o meu método escondidinho lá, né? Que nem você falou no final do dia, eu agradeço, eu oro pela vida dessas pessoas, no que eu acredito. Na sua fé. Na minha fé, eu jejuo pela vida delas. Uau! Então, assim, eu amo o que eu tô fazendo. Eu amo servir, eu amo Você vira aí uma mãe espiritual de todas elas, além de ser a terapeuta, além de ser o caminho, né? O caminho do autoconhecimento. Conforme o que você vai ouvindo delas e dando pequenas dicas, elas mesmas vão descobrindo ali as suas próprias curas, né? Sim, e até que nem você falou, o autoconhecimento é a base de tudo, né? Quando a pessoa, ela entende que ela tem que se conhecer... ela descobre um mundo, um leque, né, na frente dela de respostas, né? Então, assim, quantas vezes a gente passa por essa vida, eu falo, gente, se eu tivesse tido a oportunidade de ter vivido isso, o que eu tô vivendo, o que eu tenho passado para as pessoas, se no meu tempo, há 20 anos atrás, eu tivesse isso, né, do jeito que é falado hoje em dia, eu teria evitado muita coisa. Muita cabeçada. Muita né? cabeçada. Porque assim, era naquela, né, vai, tenta. Não que tentar seja errado, não, eu sou a favor disso. Vai e tenta, tem que ter força de vontade, tem que ter ousadia, perseverar, tem que ser assim. Só que assim, tem coisas também que a gente vai e na cabeçada, sem conhecimento. Valioso, o encantador é quando a gente pode aprender com o erro do outro. Eu não preciso errar também para aprender. Isso, Thaís. Né? Então, ver exemplos, ler, conhecer erros dos outros no nosso meio aqui, dos empresários. Sim. Né? O que ele fez e tem que fazer diferente para não falir, enfim. Sim. Então, vendo os erros dos outros, você também vendo erros de outros pacientes ou outros erros que você passou, você consegue dar o conselho, dar a direção para os seus pacientes não precisarem sofrer na pele aquela cicatriz. Falo a mesma coisa, eu sempre falo da cicatriz, né? Eu falo assim, ó, evita, pode evitar. Eu não posso falar o caminho para a pessoa, sabe? Na hora que a gente está conversando lá, eu falo assim, você tem que ir para esse... Não, eu tenho que dar como se diz?
Uma dica. Uma dica. E ele descobriu. Meio assim, e ele ir pelas pernas dele, pela cabeça dele, porque até então eu tô ali para ajudar a cabeça dele a funcionar. Sim. Não ser a pessoa, não sou Deus na vida de ninguém, Sim. né? Mas assim, Mas você é uma vê... ajudante dele. Isso, mas... Na vida dos pacientes. Mas você vê que assim, a sua ajuda contribuir, que nem você fez a pergunta no final do dia. Sabe que você tem o caderninho da gratidão, assim, você fala, meu, essa pessoa chegou hoje na minha vida, essa pessoa chegou a semana passada, né? Você tem lá, meu, quanto que essa pessoa evoluiu? Sabe que você pegar, assim, o prontuário do paciente e fala assim, mas ele evoluiu muito rápido. E você dá alta? Ou terapia é como eu disse, precisa sim, sempre. É igual a academia, precisa fazer sempre. Academia, você falou tudo. É fortalecer os músculos. Fortalecer os músculos. É a mesma coisa. Precisa a terapia, fortalecer os pensamentos, sim, os sentimentos. A terapia teria uma alta? Tem. Dá pra, assim, é o que eu falo. De vez a gente fala dizer toda semana, para não ficar aquela coisa cansativa que nem eu falo para os pacientes, né? Aqueles fixos, né? Um individual. Você vai ficar cansado de me ver toda semana? Vamos partir para cada 15 dias. Ou então, assim, vamos fazer uma vez por mês. Daqui a pouco a gente volta de novo. Porque a terapia não pode parar. Certo. É a academia. Ela não pode parar. E fazendo, para a gente finalizar, fazendo um gancho com isso, na psicologia, né, na terapia, quando você nota que só isso não é o suficiente, a dor é mais profunda, existe realmente a patologia, as conexões neurais, que é uma química cerebral, Sim. precisa de uma droga, precisa de um remédio. É a partir de você, né, a partir da profissional terapeuta, que há o encaminhamento para a psiquiatria. Sim. E aí, como que é feito? Aí você não para de atender. Então, ele vai ao psiquiatra, mas também continua fazendo a terapia com a psicóloga. Sim. E como que normalmente você faz? Você reluta ao máximo? Ou não? Você acha que, a princípio, já tem que mandar, sim, para ir tomar uma medicação, para regular a pessoa, para trazer ela de volta? E aí, isso facilita o seu tratamento de terapia? Quando a pessoa me procura, é que eu falei, tanto no empresarial, quanto no individual... O que eu sempre... Escuta livre. A psicanálise. Amo, né? Amo a psicanálise. Se eu vejo qual método que eu vou ter que aplicar naquele paciente. Vamos dizer assim, né? E aí você vê qual a demanda dele. Se você vê que é uma demanda que, assim... Vamos falar de depressão. Que é uma doença mesmo. Isso, já é uma patologia. Se já está no grau de patologia. Profundo. Eu não posso medicar. Posso medicar. Mas você diagnosticou. Sim. É a minha parte, né? Aí eu vou dar um questionário para ele, para mim achar o grau que ele tá. Se tiver num grau leve, dá para mim cuidar. Não, eu vou evitar um remédio máximo. Agora, se eu já chego e não vejo que tá num grau médio, daquela pessoa que, assim... Ai, mas hoje eu não quero levantar, hoje eu já tenho uns pensamentos meio... Mesmo na terapia, ela melhora, ela cai, ela melhora, ela cai. Não, eu já vou, assim, vai procurar. Eu vou é melhor. Ai, mas a pessoa tem aquela... Muitos têm. Tem. Não, mas você tá falando que eu tô louca, não melhorei nada. Não é isso, vamos entrar com medicação. E tem outra coisa, né, Thaís, que também não falei, a parte da mulher. A mulher tem muitas emoções, e a mulher tem a parte hormonal. Que, assim, é uma confusão. A mulher, depois dos 35 anos, muitas com 35, foi o meu caso, que eu comecei com 35. Começa o climatério? O climatério, outras com 40, e daí vai. Não vou dizer que é ladeira abaixo, porque hoje em dia não tem ladeira abaixo. Mas tem que se cuidar mais. Tem que se cuidar. Aí eu já peço, para a mulher, qual o seu último exame? Já me manda o exame, eu preciso saber do exame. As taxas hormonais? De sangue, hormonais. Tudo, preciso saber disso. Porque tem muitas vezes também que não é uma depressão, muitas vezes que é hormônio, falando, gritando com aquela mulher. Tireoide, né? E muitas vezes, dependendo do médico que ela tá indo, não vou falar de um particular, de um SUS, nem nada. Tem médicos assim que, mas tá... Não, isso não é uma tireoide. Não, isso, você entende, não entra com uma medicação, não acha entra... que não precisa. Não acho que não precisa. Não dá nada de acompanhamento para essa pessoa. Eu ouvi ultimamente até que, além dessas causas do climatério, a tireoide, a baixa vitamina D da depressão. Nossa, é o que mais está... a vitamina D, ela é o que a gente não toma, sol, né? Quem trabalha e toma sol, não tem. A gente está aqui na luz branca, gente. Não é sol, é ar-condicionado e luz branca. Então, assim, a pessoa
não toma sol, a vitamina D é um grau altíssimo de depressão, a falta da vitamina então, D. Além da terapia, você pedindo os exames, consegue direcioná-la. Sim. Né? Fala com o seu endócrino, além da terapia, vamos suplementar. Sim, a pessoa já vindo, né, que eu falo, a escuta livre é imediato, a primeira consulta. Aí eu já começo a perguntar quando foi os exames, qual, né? Aí, então já dá para você fazer, porque muitas vezes hoje em dia você vai, dependendo do convênio, tal, você vai, já pede, já faz os exames. E a gente tem que analisar isso também, né? Porque tem que analisar muito, que nem você falou. Tem muito estudo por aí, né? Muita um leque muito grande. E cada vez que você vai estudando sobre um segmento, você vê que se abre muitos mais. E isso é bom demais, né? Bom. É muito bom. E aí, então, pra gente finalizar, mais uma vez quero te agradecer. Eu que agradeço. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um convite, não necessariamente talvez para a pessoa se consultar e se tratar só contigo, mas um convite para quebrar aí esse paradigma, talvez esse preconceito com a saúde emocional. Pode conversar com o nosso eu queria dizer, né, para todos, quebrar o paradigma mesmo de mente. Ai, tô com, vamos dizer, aquele grauzinho de estresse, final de ano, estresse, a pessoa estressada. Ah, não, mas é bobeira, é passageiro. Não é. Esse passageiro, se você jogar para o ano que vem, ele vai acumulando. Ele vai acumulando. Ah, mas é só tirar uma semaninha de férias. Não é. Cuida, porque tudo começa da nossa cabeça. Se você cuidar da cabeça, todo o resto vai estar bom. É o que eu falo, começa de cima para baixo. Por causa das doenças somatizatórias. Se você cuidar daqui, tudo o resto vai melhorar, né? Muita gente com problema de estômago, por quê? Né? Ansiedade a mil, estresse a mil. Então é isso, busque ajuda médica, busque um terapeuta. Tem tantos conhecidos, né? Terapeuta, psicanalista, psicólogo. Busque cuidado na cabeça. Cuidou da cabeça, vai estar cuidando de todo o resto. Perfeito. Eu acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos então ficar ansiosos para te ver novamente lançando o seu livro. Ele tem título? Ainda não. Acho que está no segredo ainda. O livro da Eliane Bertelli. E queria te agradecer, foi maravilhoso, foi muito instrutivo, foi você queria que agregasse demais, que ensinasse demais. Foi um episódio que nos ensinou muito, que nos deu aí muitas respostas, muitos insights, né, para todos nós nos cuidarmos aí do principal, que é a nossa cabeça, que rege todo o nosso corpo. Para finalizar mais um episódio, te agradecer. Eu queria relembrar mais uma vez e agradecer ao nosso patrocinador, nosso apoiador, que é o escritório da doutora Thaís de Araújo, que pode te oferecer aí todos os segmentos de assuntos da área jurídica para responder às suas demandas. Se você tiver aí alguma dúvida, enfim, quiser consultar para algum processo da sua empresa ou processo pessoal, entre em contato com o Instagram, pode entrar em contato aí com os caminhos que a gente tem indicado para você pegar a solução com a equipe da doutora Thaís de Araújo. Mais uma vez eu agradeço por você ter ficado até aqui, ouvido esse bate-papo delicioso, que por mim eu ficava mais 3 horas falando aqui com ela. Não pode Vamos conversar, vamos gravar a minha terapia, agora eu falo. Tô brincando. E fica com a gente, deixa sua dúvida aqui, comenta, participa, dá o seu joinha aqui no nosso vídeo, porque aí a Eliane pode te responder. Imagina que legal você ser surpreendido. Deixa o seu @, que aí ela também pode te seguir de volta e conversar contigo sobre qualquer dúvida que você tiver. Esse foi mais um episódio do nosso delicioso Podbext, que é um bate-papo sobre os nossos empreendedores, sobre os assuntos que podem responder às suas dúvidas do mundo corporativo. Obrigada, Eliane, foi um prazer. Igualmente. Deus te abençoe, obrigada por tudo isso. Ficamos aqui para encerrar mais um Podbext. Eu fui Thaís Acarelli e te agradeço por acompanhar conosco.